Entendi. Para sua turma alguma atividade da apostila? Não. Ah, tá. Então foi para outra turma. Eu joga no chão, meu amor. A gente vai ter uma participação especial hoje, tá, Sara? Sara, tá, Marcelo? A gente está de Ah, quarentena. opa! Obrigada. A gente está de quarentena. Aí a gente não pode sair e deixar o neném com ninguém. Ah, é. Quantos aninhos? 1 ano e 6. Ai, meu Deus. Desenha aqui na sua folha, Maria Júlia. Ó, cachorro, você falou tudo. Vamos lá. Já dei sua nota sobre as questões da prova. Acho que nessa turma não tem. Eu marquei essa atividade para, ao mesmo tempo, para 2 turmas. A turma de vocês foi a que menos me deu dor de cabeça. Porque uma outra turma, acho que de 38 alunos, 38, deixa eu ver. 38. De 38, 14 me mandaram o mesmo arquivo respondido. Só mudaram o nome. Estava tudo estruturado da mesma forma, até a fonte. Estava igual em todos. E aí, Nossa, refazer a questão para essa turma. Mas a de vocês foi tranquilo. nem para colar o povo cola direito, hein? A turma de vocês foi bem tranquila. Não me deram dor de cabeça, não. Ai. Eu descontei ponto das questões que eu falei para você. Deixa eu ver se eu consigo abrir a atividade aqui. Não come lápis de cor, Maria Júlia. Tira essa borracha da boca, menina. Você ri, desenha aí pra mamãe. Aqui. Deixa eu fazer os comentários acerca da atividade. Coloquei para gravar. Coloquei. Nessa atividade diversificada, eu dei 3 questões praticamente de graça. Vamos lá. Por quê? Essa primeira questão, onde eu perguntava a linguagem demonstrada na imagem, eu poderia aceitar tanto a descrição de linguagem denotativa quanto de linguagem conotativa. Por quê? Eles estão brincando de cobrir alguém com areia. Então, se ele falasse é muita areia para o meu caminhãozinho, seria uma linguagem figurada. A gente teria aí uma linguagem conotativa. Mas, ao mesmo tempo, poderia falar que ele não conseguiria colocar literalmente muita areia no caminhãozinho dele, porque ele tem um caminhãozinho pequenininho aí. Então, seria ao pé da letra, encher o caminhãozinho de areia. Então, também poderia ser denotativo. Essa era a resposta que eu esperava. Que vocês me dessem uma das 2 linguagens e justificassem o porquê. A segunda questão, a gente falou sobre o sentido figurado. O que a gente viu que é o sentido figurado, Maria Júlia? Não. O sentido figurado é aquele que não é ao pé da letra, né? Aquele que é contextual. Qual é a frase que tem aqui alguma coisa me mostrando que não está com sentido ao pé da letra? A letra D. Ele foi muito doce e atencioso comigo. Ele realmente foi um doce, uma pessoa doce? Não. Ele foi uma pessoa gentil, provavelmente. Essa era a ideia do sentido figurado. A terceira também estava fácil, separar o sujeito do predicado. A quarta, mesma questão. Quando um fala para o outro, quebra um galho para mim, ele fala no sentido contextual, na linguagem conotativa, prestar uma assistência, uma ajuda. E quando ele literalmente quebra o galho, a gente tem uma linguagem denotativa. Ele entendeu que era para quebrar um galho, então, ao pé da letra, no sentido real, ele quebrou um galho. Eu também poderia aceitar as duas, dependendo da justificativa. E a número 5, você mexeu aqui, né, mocinha? Porque eu perdi tudo que estava aqui hoje. Eu queria fazer as coisas da mamãe. Não pode mexer aqui sozinho. Eu perdi meu gabarito. Mas eu tenho no celular. Deixa eu olhar aqui.
Vamos lá. Gabarito da última questão. A gente tem uma pergunta, então a gente usa o porquê separado. Letra B. A gente usa o porquê acentuado, porque é o porquê substantivado. A gente está falando o motivo de alguma coisa. Então, o porquê não está ali com o intuito de resposta de perguntas, sim de um substantivo. Letra C. A gente tem o porquê junto, porque é uma resposta direta, porquê sem acento. A letra D. A gente tem o porquê junto, acentuado, porque ele também está substantivado. E na letra E, a gente tem o porquê junto, sem acento também. Porque a gente está dando uma resposta. Fomos nós que pintamos a parede, porque não tínhamos como pagar um pintor. Não coloca o pé no computador, não, amor. Vamos voltar lá. Será que não entrou ninguém? Deixa eu ver quanto tempo que falta. Você está pausando, hein? Não faz isso. Vamos lá, então, para eu não ficar te prendendo muito tempo, vamos falar rapidinho sobre concordância. Que aí a gente termina esse tópico que eu te libero, que é o que eu tenho para hoje. Aqui na cadeirinha. Já acabou? Mas não está fazendo barulho, hein? Vamos lá. Quando a gente começou a estudar a língua portuguesa, a gente começou a esmiuçar ela de uma forma que eu acho mais prática. Porque o que a gente relembrou desde o começo? A gente pegou a parte de morfologia, de separar a frase, cada pedacinho da frase tem um significado, tem um nome. Por que a frase gira em torno do verbo? Por que quando é uma frase sem verbo gira em torno do substantivo? O que flexiona? A gente viu como que isso influencia, como saber escrever e estruturar a língua, seguindo a sua ordem certinha, influencia na norma culta, nas variedades linguísticas. A gente viu por que é importante saber diferenciar a língua falada da língua escrita, lembra? Que a língua falada é muito mais espontânea, é uma língua que a gente trabalha ela de uma forma mais natural, então ela não precisa ser estruturada certinho. Porque qual é a parte da língua que trabalha essa estruturação? A parte da língua escrita, que a língua escrita precisa dar conta da informação sozinha. Por isso que a gente tem as coordenações, que a gente tem a pontuação, que a gente tem a parte de ortografia, de estruturar, saber escrever muito bem para passar a informação completa. Aí a gente fez a primeira atividade diversificada. O que a gente viu depois dessa atividade diversificada? A questão de construção. A gente começou a ver as expressões programáticas, tudo aquilo que a gente às vezes confunde por ter escrita parecida, ter som parecido, mas significado ser diferente. A gente viu a questão de denotação e conotação, tudo aquilo que a gente fala, toda essa questão de comunicação, de passar uma informação, ela tem um sentido real ou um sentido figurado. A gente viu também a questão de elementos da função sintática. Qual a diferença da morfologia para a função sintática? A morfologia estuda cada partícula da frase e a função sintática estuda o conjunto em si, a construção completa, digamos assim. A ordenação tem um nome e qual é a função dessa ordenação? Passar um entendimento, passar alguma coisa. A gente vê a principal diferença de sujeito e predicado. Por quê? Porque a gente é um animal que nasceu com a necessidade de verbalizar. Não sei se eu comentei com a turma de vocês, mas uma pesquisa foi feita e 2 criancinhas foram colocadas numa sala isolada, digamos assim, e elas somente foram alimentadas, não tinha uma questão de comunicação. Alguém lá dava uma madeira, ninguém falava com essas crianças. Depois de um tempo que percebeu, essas crianças, elas não evoluíam, elas não demonstravam crescimento. Ficaram crianças raquíticas, depois de um tempo elas vieram a óbito. Por quê? Porque nós somos seres pré-programados a isso. Repara que criança, quando ela começa a balbuciar alguma coisa, ela se esforça muito
E ela tenta interagir com a gente, porque nós somos seres interativos, a gente precisa dessa interação. E a partir do momento que a gente se entende como animais que trabalham, que aprendem por repetição, a gente entende a função da comunicação. Lembra que eu falei que criança é um ser que se comunica por repetição? Se criança tem 1 ano, a gente fala o tempo inteiro, mamãe, 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 mamãe. Por quê? Porque ela vai aprender a falar mamãe. Essa é a função da nossa linguagem, passar uma informação e passar uma comunicação completa. A gente vai entrar agora na questão de concordância, porque a gente vai entender como que passar, trabalhar essa parte de concordância, principalmente na língua escrita, influencia muito. Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que falar muito bem, saber adequar tudo aquilo que a gente fala, a nossa linguagem em si, é muito importante, a gente também precisa entender e relembrar que a gente precisa manter o nosso costume, mesmo em eras tecnológicas, de lidar com a língua escrita. Porque a língua escrita é aquilo que é cobrado em prova, em concurso, é aquilo que demonstra um estudo maior. Mesmo que a gente tenha hoje a área da linguística que fale sobre a importância da fala, a gente precisa manter a nossa linguagem, manter o ordenamento. Por quê? Se a gente perder a parte da língua escrita, se a gente perder esse ordenamento, a nossa língua fica muito solta, justamente pelas variedades. A gente vai ver agora a parte de concordância. O que é essa parte de concordância? É a parte que trata da relação que a gente estabelece entre cada componente da relação. Como assim uma relação que a gente estabelece? Eu tenho uma frase no plural, na grande maioria das vezes, tudo que eu puder passar para o plural na frase, eu passo para o plural, porque essa ideia de pluralidade que a gente vê a partir da partícula S, que geralmente vem no final das palavras. Mas algumas palavras já têm o S. Em algumas palavras a gente não flexiona, a gente não varia, a gente vai ver isso agora. Quando a gente fala de concordância, a gente tem 2 tipos. A gente tem a concordância verbal, que é a parte que garante que os verbos concordem com os sujeitos, e a gente também tem a concordância nominal, que é a parte que garante que os substantivos concordem com os adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Como exemplo, a gente tem aí, nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Quem estudará as regras dos exemplos complicados juntos? Nós. Então, toda a frase está no plural. Não estou esperando no momento. Vamos lá. Um exemplo que a gente tem aí de concordância nominal é 2 pessoas, 2 mulheres conversando. E uma fala, ai, amiga, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia. Sinto muito. E ela responde, tudo bem. Eu me senti vingada quando ela falou na frente dos amigos dele. Tenho bebido menos Coca-Cola. Por que a gente entende como concordância nominal? Porque, como a gente viu nas expressões problemáticas, menos não existe. Então, toda vez que a gente concorda numa frase com alguma palavra que não existe, qual é o nosso intuito? Entender que aquela pessoa não se expressa bem, não fala bem. E é na grande maioria das vezes nessa hora que a gente pratica o preconceito linguístico. Vai lá, Bernardo. O que é o preconceito linguístico? Lembra que a gente falou na questão de variação linguística, variedades linguísticas? É quando a gente pressupõe que a pessoa não tem um conhecimento de linguagem, que ela não fala muito bem. Na grande maioria das vezes isso é visto como um preconceito, porque a pessoa pode ter tido problemas, pode não ter tido um nível de escolaridade esperado por questões pessoais durante a vida. Mas é uma relação que a gente tem, é uma reação que a gente tem realmente de uma pessoa falando errado. No caso desse quadrinho, as mulheres são bem vestidas, com um brinquinho bonitinho, tomando alguma coisa num copinho decorado. Então, elas imitam ou dão a entender que pertencem a um grupo social maior, mais prestigiado. E só o fato dela menosprezar a outra porque ela falou uma palavra errada já mostra que a questão de como que a questão de concordância é vista diante da sociedade. Você vai subir ou você vai lá ver desenho? Eduardo, boa noite. A gente está tendo uma participação especial hoje, mas é porque estou de quarentena e eu não tenho com quem deixar uma criança de 1 ano e meio por estar de quarentena. Mas se atrapalhar, vocês podem falar, tá bom? Eu dou um jeito de prender ela ali para ver um desenho enquanto eu termino aqui.
Vamos lá, então. Toda vez que a gente fala sobre a concordância nominal, a gente fala sobre a questão de respeito de relações de gênero e número entre os substantivos, adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Por que a gente fala sobre respeitar as relações de gênero? Vai falar de câmera de hoje. Lembra quando a gente começou a estudar morfologia? Eu expliquei para vocês que no começo, quando a gente começa a estruturar uma frase, essa frase não tem verbo, tudo gira em torno do substantivo. Se o substantivo vem no feminino, o restante da frase também vem. É uma questão lógica, porque a gente entende que assim fica mais harmonioso, tanto para a gente falar quanto para a gente ouvir. Toda vez que a gente fala sobre concordância nominal, a gente fala sobre 3 tipos de concordância. A primeira concordância é a concordância em gênero, que é quando a gente flexiona entre feminino e masculino. A gente tem a concordância de número, que é quando a gente flexiona entre singular e plural, e a concordância de pessoas, quando a gente flexiona entre primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, as vozes que estão ali presentes, né? No caso, a gente tem como exemplo aí os vizinhos novos. Eu tenho um artigo, um substantivo e um adjetivo. Qual é o carro-chefe dessa frase? Vizinhos. Eu poderia falar o vizinhos novo? Não. Para ficar harmonioso, eu coloco tudo para o plural. Então, eu passo o artigo para o plural e o adjetivo para o plural, para concordar com o substantivo, que é o carro-chefe dali. Quem que é novo? O vizinho. Então, o carro-chefe comanda o resto da frase. Quando a gente fala sobre concordância nominal, a gente tem 2 regras específicas, antes dos casos especiais. Como regra específica, a gente tem aí a concordância entre o substantivo e mais que um adjetivo. Toda vez que eu tiver mais que um adjetivo para um substantivo, eu posso concordar de 2 formas. Eu posso colocar o artigo antes do último adjetivo e passar. Eu posso colocar o artigo antes do último adjetivo e eu posso colocar o substantivo e o artigo que o acompanham no plural. O exemplo que a gente tem, se eu colocar o artigo antes do último adjetivo, eu fico com a frase mais harmoniosa. A língua francesa e a italiana são encantadoras. Ambas as línguas são encantadoras. Mas eu também posso colocar o substantivo e o artigo no plural. As línguas francesa e italiana são encantadoras. Se eu não especifico que é uma e depois a outra, eu posso passar o substantivo e o artigo ali para o plural, para dar a ideia das duas. Então, fica harmonioso de ambos os jeitos. A gente também concorda entre vários substantivos e um adjetivo. Quando a gente tem mais que um substantivo e apenas um adjetivo, a gente também pode fazer isso de 2 formas. Se o adjetivo vier antes do substantivo, o adjetivo concorda com o substantivo que é mais próximo. Linda, filha e bebê. Por que eu estou concordando com filha? Não estou falando lindas, filha e bebê, porque só o filho está no feminino e ele não está no plural. Então, eu mantenho no singular ali, a concordância está correta, porque o adjetivo está antes do substantivo. Se o adjetivo vier depois do substantivo, ele concorda ou com o mais próximo ou com ambos. Pronúncia e vocabulário perfeito. Concordei só com o vocabulário. Eu também posso falar pronúncia e vocabulário perfeitos, porque estão concordando com os dois. A gente tem alguns casos particulares quando trata de concordância nominal. O primeiro é... O adjetivo ele deve concordar em gênero e número com o substantivo, caso o substantivo venha precedido de artigo ou outro elemento que seja determinante. A sabedoria é necessária, sobretudo nos momentos mais difíceis. Observem a primeira frase.
A sabedoria é necessária. Eu estou falando tudo no singular. A frase inteira concorda no singular. Mas no final da segunda frase, a gente tem a frase passada para o plural. Então, mesmo que uma parte da frase seja no singular, a partir de um ponto, a gente tem uma outra frase. Então, essas frases precisam concordar entre si. A frase toda no singular fica isolada e depois a gente tem a frase no plural. É proibida a entrada de crianças com menos de 1,20 m. A gente vai ver um caso especial do proibido, porque o proibido, na grande maioria das vezes, ele não funciona. Cara, já pra mim. A receita do frango caipira com polenta é muito boa. Eu mantenho toda a frase no singular. Por quê? O adjetivo frango caipira, aqui no caso, e muito boa, está concordando com os substantivos, a receita e com a polenta. A gente também tem um caso particular que o adjetivo deve permanecer no masculino quando o substantivo não é precedido por qualquer outro elemento que o determine. Se eu falo é proibido bebida destilada na festa, eu falo que são todos os tipos de bebidas destiladas, porque eu não estou determinando esse elemento. Se eu falo é proibida a bebida específica, bebida X na festa, eu concordo. Por quê? Quando eu não tenho um artigo determinante, quando eu não tenho um adjetivo especificando, eu deixo tudo no masculino. É necessário inteligência na resolução de problemas. Como agradecimento, sugere... A gente vai ver aqui, esse fala sobre a questão do obrigado e do obrigada, que a gente já viu antes na questão de cuidado, expressões problemáticas. A mulher se sente agradecida e ela agradece como obrigada. O homem se sente agradecido e agradece como obrigado. Isso é uma questão mais de semântica, digamos assim. A gente entende assim. Dá uma olhada para mais. A gente tem como caso particular também, tanto na função de pronome adjetivo quanto na de pronome advérbio, menos é sempre invariável. A gente também viu nas questões de expressões problemáticas. Menos não existe. Então, a gente isola o menos e a gente utiliza o menos tanto para masculino quanto para feminino. Ela é menos questionadora do que ele. Ele é menos questionador do que ela. Em ambas as frases, tanto no feminino quanto no masculino, o menos é invariável. A gente também tem os pronomes de reforço, que são aqueles que concordam em gênero e número com a pessoa que fazem referência. Quais são os pronomes de reforço? Mesmos, próprios, porque eles estão ali para reforçar algo que já foi dito antes. Então, as alunas mesmas que organizaram os eventos. Não foi qualquer aluna, a gente está reforçando quais alunas foram, especificando. Eles próprios construíram suas casas neste condomínio. Eles, de um jeito aberto? Não, a gente especifica quem são. Eles próprios. A palavra meio pode ser utilizada como numeral ou como advérbio, dependendo da palavra que ela modifica. Quando essa palavra vier determinando o substantivo, ela funciona como numeral, então ela concorda em gênero e número. Adicione meia colher de açúcar. E quando ela modifica um adjetivo, a função dela é de advérbio, ela não varia. Marisa é meio gastadeira, e seu marido está desempregado. Quando a gente utiliza o meio em questão matemática, digamos assim, como um numeral, a gente fala o meia correto. 1h30, meia colher de açúcar, uma xícara e meia está correto. Mas quando eu estou utilizando o meio como um adjetivo ou um advérbio, ele não varia. Então, se eu falar Marisa é meia gastadeira, ela é metade gastadeira e metade não? Não, tá errado. Ela é meio, porque o meio, nessa questão de ser adjetivado, é invariável. A gente tem também a palavra bastante, onde ela ocupa uma função de adjetivo ou advérbio, dependendo da palavra que ela modifica. Quando ele modificar um substantivo e tiver um valor de adjetivo, ele concorda em número com o substantivo ao qual ele se refere. A gente tem aí, os meninos ficaram bastante doentes com a mudança no clima. Ele está adjetivando meninos.
Então, ele varia. Quando ele modificar o adjetivo e ele tiver a função de advérbio, ele vira invariável. João considerou bastante difíceis as questões de simulado. Aqui ele tem um valor de advérbio. Ele está falando o modo como ele viu essas questões. Então, ele se torna invariável. E a gente também tem a questão de casos particulares. Anexo e incluso concordam com o substantivo que eles modificam. Então, eles podem ser tanto masculino quanto feminino, tanto singular quanto plural. Se eu falo segue anexo o documento solicitado, está ok. Segue anexo a fotografia para cadastro, também está ok. A mesma coisa com incluso. Os alunos estão inclusos. A pasta de materiais está inclusa. Eles variam, eles flexionam conforme a frase. Eu tenho 2 minutinhos antes de começar a concordância verbal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui e eu volto só para a gente fechar a concordância verbal, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Tudo bom, Maria Júlia? Tá bom.